Olá, meu nome é Bruna Manzato, sou advogada, especialista em direito previdenciário e hoje nós vamos conversar sobre a possibilidade de isenção no imposto de renda para pessoas que possuem doença grave. Mas antes de começar esse vídeo, eu te convido a, se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, já ative as notificações para receber nossos conteúdos semanais, já curte esse vídeo e envia também para quem você acha que possa ter interesse em saber mais sobre esse assunto. Então, vamos começar. Essa é uma dúvida muito frequente aqui no escritório, e que causa muita confusão entre as pessoas, né? Elas não sabem se elas realmente têm direito à isenção ou não, como que funciona, qual que é o procedimento, onde é solicitada essa isenção, se ela tem direito a receber essa isenção só na aposentadoria, ou se ela tem a doença grave e ela ainda trabalha, se ela tem direito a essa isenção no imposto de renda também sobre os proventos do trabalho dela. Então, essas são algumas das dúvidas que nós vamos responder aqui nesse vídeo hoje. Então, quem possui direito a essa isenção, tá? Então, já respondendo uma das questões, só possui direito a ter o seu, né, a isenção no seu imposto de renda aquelas pessoas que recebem o provimento decorrente de aposentadoria, pensão ou reforma. Reforma é no caso dos militares, tá? E aí tem uma diferença também entre os militares reformados e os da reserva. Então aqui se enquadra, né? Só tem direitos militares que estão dentro da reforma. E uma dúvida também bem frequente é, por exemplo, a pessoa ela é aposentada, então ela tem a sua aposentadoria, né? Se ela tiver a doença grave, que a gente vai ver a seguir, né? Qual é o rol de doenças graves, ela vai ter a isenção do imposto de renda na sua aposentadoria. Mas aí ela, né, é aposentada e continua trabalhando, exercendo uma atividade remunerada, com carteira registrada, ela também vai ter a isenção do imposto de renda desse outro provento? E na verdade não, né? A gente tem que deixar bem claro isso, que só tem direito a essa isenção quando esse valor vem em decorrência de aposentadoria, pensão ou de reforma. Se a pessoa continua trabalhando, ela vai ter a isenção na aposentadoria e o valor que ela recebe a título de trabalho não vai ser feito essa isenção do valor do imposto de renda. Então, é isso aqui, né, que eu acabei de falar com vocês. Então, se a pessoa tem uma doença grave e exerce atividade econômica, é empregado de uma empresa, por exemplo, ela não terá direito a essa isenção do imposto de renda nesse valor que ela recebe a título de pagamento, né, referente ao seu trabalho. Só vai ter direito lá se ela for aposentada. Então, é um critério, né, imprescindível, né? Então, o primeiro critério é que esse valor seja decorrente de aposentadoria, pensão ou para os militares, reforma. Uma outra dúvida também, que é bem importante a gente deixar claro aqui, é que essa isenção é somente para os valores lá retidos diretamente na fonte, né? Então, é só para os valores a título, né, desses benefícios que a gente conversou aqui e que são retidos na fonte. Então, se você é aposentado pelo INSS, é o valor decorrente da sua aposentadoria que você tem lá retido, né, pelo órgão todo mês. Então, quando você recebe a sua aposentadoria, esse valor já fica lá retido na fonte, né? Então, esse valor de imposto de renda nem é passado para você, né? Então, ele já fica retido lá na fonte. Então, é sobre esse valor que você vai conseguir fazer a sua isenção, se você, né, tiver alguma das doenças graves que a gente vai conversar aqui. Para os militares, né, que estão na reserva, mesma coisa, né? Na reforma, desculpa, mesma coisa.
é aquele valor de imposto de renda que é retido lá na fonte. Para quem é pensionista do INSS, mesma coisa, o valor de imposto que fica retido lá na fonte. E quais são, né? Quais são essas doenças graves que possibilitam que o segurado, né, que essa pessoa, aposentado, pensionista ou militar, possa requerer esse direito de conseguir isentar o seu imposto de renda retido na fonte? Então, a gente tem lá, né, a previsão legal na Lei 7.713, com a atualização da Lei 11.052 de 2004, no artigo 6º, a gente tem essa previsão. Eu acho que ficou errado o inciso aqui, mas eu vejo, corrijo depois. Então, no artigo 6º, na disposição legal, fala lá que ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. Eu trouxe o rol aqui, certinho, de doenças, tá? Então, são todas essas aqui. Eu vou ler rapidamente com vocês, mas eu vou deixar descrito aqui também, na descrição do vídeo, vou deixar certinho, para que vocês, se perdeu alguma coisa aqui durante o que a gente estava falando, vocês consigam visualizar melhor, né? Até mesmo, ou acompanhar o vídeo lendo ali todas as doenças que podem gerar essa isenção. E aqui é importante a gente frisar que esse rol, né, que a legislação traz, é um rol taxativo. Então, se você possui, né, alguma doença que está dentro desse rol, você tem direito a fazer a isenção aí do seu imposto de renda retido na fonte, tá? Então, são elas, né? As doenças são alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira ou visão monocular, hanseníase, que antigamente era conhecida como lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. E aí a gente tem uma outra disposição aqui também, né, para as doenças e acidentes decorrentes de acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou acidente de trajeto. Então, esse é o rol taxativo que a legislação traz das doenças que possibilitam essa isenção, né, do imposto de renda. E o que é necessário para você pedir essa isenção, né? Então, vamos supor que você já identificou que você é aposentado ou pensionista ou é um militar da reforma e você também possui, né, uma das doenças graves que estão aí no rol da legislação. O que você precisa para pedir a isenção e ter, né, daqui para frente, os seus proventos, né, vão parar de ser descontados ali esse valor a título de imposto de renda, né? Então, você precisa comprovar que você possui uma das doenças graves que a gente falou aqui no rol. E aí, para comprovar isso, você vai precisar de exames, laudos, atestados médicos que comprovem a situação da sua saúde. Então, aqui é muito importante a gente frisar que tem algumas doenças, por exemplo, que elas acompanham, né, o indivíduo durante muito tempo da vida dele. Então, por exemplo, a gente pode citar aqui o câncer, né? Que a pessoa ela tem um diagnóstico de câncer e aí ela precisa de um acompanhamento por muitos anos, né? E ela tem esse acompanhamento médico mensal ou de 6 em 6 meses, uma vez por ano. E isso, né, é preciso documentar, né? É preciso você ter todo esse histórico médico, todo esse seu tratamento documentado para que você consiga levar, né, ao órgão que paga, né, o valor dos seus proventos. Se você é aposentado do INSS, direto ao INSS. Se você é militar, ao órgão que paga, né, o valor da sua reforma ali. Então, você precisa ter um laudo, né, ter esses documentos médicos juntados para que você consiga essa isenção. É muito importante você ter todo esse histórico, porque
quanto mais documentos comprovando a situação, né, da sua saúde, mais fácil, né, vai ser de você ter o seu pedido deferido, o seu pedido de isenção deferido. Então, é bem importante juntar todos esses documentos para se conseguir, né, uma isenção. E o que é importante ter, né, dentro desses documentos, né? Além de você ter ali os seus exames, você ter um atestado atual, né? E que nesse atestado conste as seguintes informações. Então, você vai precisar ter o CID, né? E o nome da doença. Vai precisar ter dentro desse atestado quando ocorreu o início da sua doença, né? Por quê? Por que isso é tão importante? Porque isso vai determinar o momento em que você passou a ser isento do seu imposto de renda. E claro, gente, aqui também a gente tem que lembrar que são duas coisas, dois requisitos cumulativos. Então, você precisa ter a doença e precisa ter a aposentadoria ou a pensão ou a reforma. Então, vamos supor que você tenha a doença há mais de 5 anos, né? Então, você vai constar lá no seu, né? O médico vai constar no seu atestado que o início da sua incapacidade, da sua doença grave, na verdade, é há mais de 5 anos. Mas a sua aposentadoria ocorreu há 2 anos. Então, como você precisa ter os dois fatos, né? Você precisa ser aposentado ou receber pensão ou ser da reforma e ter a doença, você não vai conseguir a isenção do seu imposto de renda, né, desde o início da doença, que foi há 5 anos, porque você só se aposentou fazem 2 anos. Então, o início da sua isenção irá começar quando os dois requisitos forem completos. Ou seja, né, a aposentadoria veio depois, então você vai ter essa isenção a partir do momento da sua aposentadoria, já que você já tinha a doença anteriormente. Isso pode ocorrer também, por exemplo, no caso da pessoa que já é aposentada há muito tempo e só depois que veio a ter essa doença grave. Então, a pessoa é aposentada há 10 anos, só que fazem 2 anos que ela teve aí um diagnóstico de uma doença grave, né, de uma cardiopatia grave, enfim, e aí ela também vai ter, né, a isenção do seu imposto de renda a partir do momento que foi constatado o início da sua doença. Então, são informações importantes porque é obrigatório ter os dois requisitos e o início da doença, né, é muito importante ter no atestado porque vai ser o marco ali temporal de quando irá iniciar a isenção ou não do imposto de renda. E aí é importante constar também nesse documento médico se existe tratamento possível e se sim, quanto tempo irá durar. E se existe uma possibilidade de recuperação. Aqui também é um assunto bem amplo, né? Que, claro, eu não tenho conhecimento médico sobre isso, mas o conhecimento que eu tenho né, jurídico, para a área do direito, né? Então, o seu médico que vai ter que dar um laudo para você, especificando tudo isso, né? Se tem tratamento, se não tem, e se tem o que a gente vê muito, né, nos casos do câncer, né? Que a pessoa passa por um tratamento, ela não recebe um diagnóstico de cura, né? Porque ela precisa estar em acompanhamento por 5 anos. Então, é importante que tudo isso conste no seu laudo também. Né? E se existe possibilidade de recuperação, aqui é muito difícil, né? Até mesmo do médico saber se existe uma possibilidade de recuperação, dependendo da doença grave que a pessoa se encontra, né? Então, muito difícil o médico que vai atestar ali se existe a possibilidade de recuperação desse paciente. Mas é importante que se tenha, né? Se o médico entender que tem um período ali que ele deva colocar no atestado. E onde que é possível solicitar essa isenção? Então, se você é aposentado ou recebe pensão do INSS, você vai solicitar diretamente ao INSS para que possa, né, parar de fazer esse desconto aí no valor da sua aposentadoria ou da sua pensão.
É possível solicitar direto lá no portal, de forma online do meu INSS. Claro que aqui a gente sempre fala, né, para ter muito cuidado para instruir corretamente o requerimento, apresentar todos os documentos que precisam, ver se está tudo certo. Por quê? Porque se você não fizer, né, não juntar todos os documentos necessários ali, os laudos médicos, com todas essas informações que a gente já conversou, provavelmente você não consiga ter, né, o seu pedido deferido. Então, é bem importante prestar atenção nesse momento de fazer o pedido, para que você consiga já, na via administrativa, ter o seu pedido deferido. E se você não é, né, aposentado do INSS, se você é um militar, você vai solicitar diretamente ao órgão que paga os seus proventos. Então, seja do Estado, da União, você vai solicitar diretamente a esse órgão, tá? E aí é simples, né? Dá para fazer lá pela internet, né? Pelo próprio meu INSS, mas o único cuidado é realmente instruir, né, de maneira correta lá o pedido. Uma pergunta bem frequente também é: precisa passar por perícia, né? O INSS determina que se passe por perícia, ou outros órgãos, no caso dos militares, necessitam que se passe por uma perícia para o médico constatar realmente essa doença grave? Em algumas hipóteses, o INSS solicita sim perícia, né? Então, ele pode entender que os documentos não são suficientes para constatar a doença grave, e ele pode sim pedir a perícia dessa pessoa que está pedindo a isenção. Assim também pode acontecer, e é bem comum de acontecer, para outros órgãos, então militares, que pedem a isenção. Normalmente eles passam sim, quase em todos os casos, passam por uma junta médica que vai avaliar todos os documentos e também vai fazer uma avaliação médica se essa pessoa realmente tem a doença grave. Então é bem possível que se passe por uma perícia. E aí a gente também tem a questão, claro, né? A gente está falando aqui de ingressar com pedido, né? Solicitando essa isenção do valor do imposto de renda diretamente na via administrativa, ou seja, no INSS ou em órgão competente nos casos dos militares. Mas a gente também precisa entender que pode ser que o INSS ou esse órgão administrativo negue o pedido. Então, se ocorrer essa negativa do pedido, né, e a gente entender que realmente tem todos os requisitos para que se faça a isenção, é possível solicitar, né, via judicial, que ocorra essa isenção. Então, se administrativamente tiver esse pedido negado, é possível entrar com pedido judicial para que se faça a isenção desse imposto de renda. Importante aqui que se faça primeiramente o pedido administrativo. Por quê? Porque uma que a gente, né, consegue talvez um deferimento já na via administrativa, não precisando passar por um processo judicial, e outra que a gente também tem, né, a questão do interesse de agir. Então, se a gente entrar com uma causa direto lá na justiça, pode ser que o juiz entenda que a gente deveria ter solicitado primeiramente no órgão administrativo. Então, eu sempre gosto de solicitar primeiramente de maneira administrativa, e claro, se a gente vê que está tendo uma demora muito grande, né, para acontecer a apreciação ali, a gente pode ir para a esfera judicial, mas eu acho importante tentar primeiramente na esfera administrativa. E claro, né, depois da gente falado aqui que a gente pode solicitar, né, essa isenção, acho que eu pulei aqui também uma das hipóteses. Eu acho que eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou falar para vocês, porque assim, não é só nas aposentadorias do INSS, né, ou dos militares, no caso da reforma, que se pode solicitar uma isenção nos valores, né, dos provimentos decorrentes de uma doença grave. A gente consegue fazer essa solicitação também nas previdências privadas.
E isso é uma questão muito interessante, porque normalmente quem tem uma previdência privada recebe um valor mais elevado, né, de aposentadoria, do que propriamente a do INSS, que possui um teto, enfim. E claro, quanto maior o valor que você recebe de provento, maior será o desconto referente ao seu imposto de renda. Então, a gente consegue solicitar essa isenção dentro das aposentadorias do INSS ou, né, dos órgãos para os militares e pensões, e também é possível solicitar para quem possui previdência privada. Então, tem muita gente que tem doença grave, é aposentado do INSS e também recebe previdência privada em valores altos. Isso significa que você vai conseguir, né, ter o desconto aí, ter a isenção do seu imposto de renda também no seu benefício de previdência privada. E claro, deixamos o mais legal para o final, que a gente também consegue fazer a restituição, né, dos valores de imposto de renda junto à Receita Federal dos últimos 5 anos. E aqui a gente tem que observar, né, o lapso, claro, do início da doença. Se dentro do início da doença você já era aposentado, né, ou já recebia ali previdência privada. Então, tudo isso, né, deve ser analisado para que a gente consiga visualizar quando que vai ser a recuperação dos valores que foram pagos, né, foram descontados ali a título de imposto de renda indevidamente, né, porque se você tinha a doença, já possuía a doença e já era aposentado, você não precisaria incorrer nesse desconto de imposto de renda. Então, você consegue solicitar a restituição também dos últimos 5 anos, sempre observando ali a data de início da doença, e claro, se você já era aposentado, né, ou recebia previdência privada. Na previdência privada, eu acho bem interessante a gente fazer uma ressalva que muitas previdências privadas solicitam que você tenha primeiramente a isenção lá do INSS. Então, solicita que seja feito primeiro a isenção do INSS para que depois se faça dentro da previdência privada. Então, o caminho, né, mais interessante de você seguir é primeiro solicitar realmente lá dentro do INSS e depois solicitar, que é mais um documento comprobatório também, solicitar junto à instituição. E aí, no caso das previdências privadas, você vai ter que solicitar junto à instituição que te paga esse valor de previdência privada, né? Normalmente bancos, né? Enfim. Então, você vai ter que solicitar diretamente a eles essa isenção. Então, só para a gente fechar aqui o raciocínio, a primeira coisa é solicitar a isenção, né? Então, se você verificou que você, né, cumpre ali os requisitos e tem alguma doença grave, né, do rol de doenças graves, e é aposentado, recebe pensão, é militar da reforma, e possui a doença grave, você pode solicitar a isenção. E, primeiramente, faz a isenção e depois solicita a restituição desses valores que é possível fazer dos últimos 5 anos junto à Receita Federal. Na Receita Federal também é possível fazer tudo isso via internet, né, de forma online, mas é um pouquinho mais complicado, porque você tem que fazer a correção de todas as suas declarações ali, então é um pouquinho mais complicado para eu até explicar aqui para vocês, mas é possível também fazer tudo pela internet, tá? Eu acho que no vídeo de hoje é isso que eu tinha para falar para vocês. E é uma coisa muito interessante, né? Porque assim, eu vejo que essa legislação, não só eu vejo, mas é o intuito dessa legislação de proteger, né, realmente essas pessoas que passam por uma doença grave, que já tem muitos gastos com a sua saúde, né? Precisam estar constantemente consultando médicos, realizando exames, tomando medicação, e nada mais justo do que dar um respaldo para elas, fazendo essa isenção do imposto de renda para que elas possam utilizar esse dinheiro, talvez para ter, né, uma melhor qualidade de vida aí na sua condição de doença grave.
Então, no vídeo de hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me segue também lá no Instagram, no arroba que tá aqui embaixo, arroba Bruna Manzato, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.